Em 1772, finalmente saiu a decisão da justiça sobre o caso Somerset versus Stuart. Que caso era esse? O Stuart era um colono inglês que tinha terras nas 13 colônias, no sul, na Virgínia, se não me engano, e ele tinha viajado para a Inglaterra levando o escravo seu, o Somerset. Chegando lá na Inglaterra, o escravo fugiu, conseguiu encontrar um grupo de pessoas que não só o recebeu, o protegeu, mas concedeu a ele uma ajuda legal, concedeu para ele um advogado, e ele entrou na justiça dizendo que não podia ser escravo porque na Inglaterra não tinha escravidão. Então, uma vez ele, estando na Inglaterra, ele merecia ser considerado um homem livre. Isso foi subindo as instâncias jurídicas inglesas até que em 1772, finalmente, a justiça deu a sua decisão. Essa decisão vai mudar os rumos da história das 13 colônias. Mas antes disso, a gente tem que falar da importância da escravidão para aquela área. Quando a gente pensa norte das 13 colônias e sul, o que vem à cabeça de muita gente é o norte tinha manufatura, pequenas propriedades, e enquanto o sul era agroexportador, latifundiário. No entanto, sem a menor dúvida, a grande questão desde que a colonização ganhou fôlego ali na região da América Inglesa era a questão da escravidão. Você tinha uma área do norte que até tinha escravo, eventualmente, algumas áreas mais do que outras, mas não dependia da mão de obra escrava, enquanto não só o sul das 13 colônias, mas o resto da América Inglesa, se você pensar nas Antilhas, na Jamaica e tal, na região da América Central, eram áreas fortemente escravistas. Então, na verdade, a maneira correta da gente pensar não é só pensar nas 13 colônias, porque a gente sabe que elas vão virar os Estados Unidos daqui a alguns minutos, mas é pensar em toda a América Inglesa. Então, a América Inglesa tinha o norte das 13 colônias, com mão de obra livre, embora pudesse ter escravos eventuais. O sul dos Estados Unidos, que tinha mão de obra escrava, mas que a relação entre homens livres e escravos era mais ou menos meio a meio, dependendo da época ali, 40% de homens brancos para 60% de escravos, podia variar um pouco. E você tinha as Antilhas, também fortemente escravista, mas onde a relação era mais ou menos um branco para cada 30 escravos. Alguma coisa nesse sentido. Se você considerar os homens, as pessoas de cor livre, seria um branco para cada 40 pessoas de cor. Então, esse era o mapa e isso era a coisa que mais diferenciava um do outro e que mais preocupava todos eles. Ninguém se incomodava de que o norte tinha pequenas propriedades e o sul grandes propriedades, que o norte não tinha agroexportação, mas o sul tinha. Isso não afetava ninguém, ninguém imaginava isso como um empecilho para qualquer tipo de união ou de laço. A escravidão, sim. Então, por exemplo, na questão dos impostos, que a gente viu no outro vídeo, onde o grande argumento era que os colonos ingleses eram pessoas livres e que pessoas livres necessitavam, tinham o direito de ser representadas no parlamento para que impostos e taxações pudessem ser aprovados. Esse discurso no sul, na área escravista da América Inglesa, seja o sul das 13 colônias, seja as Antilhas, era visto com muito cuidado. Porque quando você fala os homens nascem livres e têm direito à representação, isso no ouvido dos escravos, e já tinha havido nesse momento vários movimentos de revoltas escravas, isso parecia ser muito perigoso. Então, tanto o sul das 13 colônias como as Antilhas até comentava, não, olha só, a gente entende que a gente deveria ter direito à representação, mas eles não compravam muito essa briga, nem esse discurso, com medo do que isso podia gerar nas suas áreas, sobretudo com seus escravos. E foi justamente no meio dessa disputa, dessa queda de braço que a gente falou no outro vídeo entre o governo inglês e os colonos ingleses sobre o direito de taxação, taxação sem representação, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Foi no meio dessa confusão, já tinha vindo a lei do selo, estava para chegar a lei do chá, estava no meio dessa discussão que vem o caso do Somerset. E a decisão inglesa é de que o Somerset devia ser considerado, sim, um homem livre, porque a Inglaterra era um país livre, não tinha escravidão lá, e, portanto, qualquer pessoa que pisasse na Inglaterra tinha que ser considerada uma pessoa livre. Isso bate muito mal na área inglesa escravista, tanto no sul das 13 colônias como nas Antilhas. Eles
se sentem um pouco traídos, porque eles confiavam na Inglaterra e evitavam comprar uma briga muito diretamente com a Inglaterra, certos de que o governo inglês protegia, os amparava e, enfim, e defendia os interesses escravistas. Quando sai uma decisão judicial na Inglaterra dizendo, não, olha só, o escravo, esse senhor perdeu seu escravo, trouxe o escravo para cá, já era, agora ele é livre. Essa notícia circula entre os escravos do Sul e há uma grande onda de fugas de escravos no Sul. É maneiro ver como essas notícias circulam muito mais do que a gente imaginava. Tem escravo tentando fugir para a Inglaterra e alguns conseguindo, ou pelo menos para fora da sua região, para o Canadá, em busca de liberdade, para usar esse argumento de que na Inglaterra não tem escravidão. É por isso que o caso do Somerset ele é tão importante, porque ele meio que empurra o sul das 13 colônias para perto do norte. Não que o sul tenha se decidido se colocar contra o governo inglês por causa daquilo. Aliás, nem o norte ainda está falando de independência, nem mesmo depois da lei do chá, nem mesmo depois das leis intoleráveis. Eles estão medindo forças ali, mas não se fala em independência ainda, nem o norte, muito menos o sul. Mas o sul já olha para o governo inglês com mais desconfiança, já olha com mais preocupação. E isso vai resultar um pouco depois na União. E por que isso não também empurrou o Caribe, né, a Jamaica, a América Central inglesa, para perto das 13 colônias? Que eles imaginavam. Tem conversas dos líderes de colônias das 13 colônias, da Nova Inglaterra, da parte norte, querendo se unir também ao Caribe, falando, somos todos parte da América Inglesa, a gente tem que se manifestar juntos. Mas no Caribe a presença inglesa era mais necessária. As tropas inglesas eram muito importantes para manter a ordem. Imagina, numa área onde você tem um branco para 30 escravos, a presença de um exército inglês ali era fundamental para manter a ordem e a segurança, muito mais mesmo do que no sul das 13 colônias. Então, a América, o Caribe inglês, a América Central, não gostou da decisão do Somerset, viu aquilo como uma decisão muito problemática, não gostava da questão das tributações que vinham surgindo. No entanto, eles diziam claramente, olha, a gente nunca vai comprar briga com a Inglaterra, a gente não pretende comprar briga nenhuma, porque a gente precisa da proteção inglesa para continuar com a nossa sociedade como ela é, né, com muito mais escravos do que brancos livres. E é nesse clima que se reúne o primeiro Congresso Continental, né, uma tentativa de reunião de todas as áreas da América Inglesa, que o Caribe, lá, a América Central, não vai, não se interessa por esse tipo de reunião, não quer dar impressão errada para a Inglaterra. Você tem as colônias do Sul, das 13 colônias participando, mas uma coisa que eles deixam claro é, olha, a gente não está aqui pela independência. Mas o próprio Norte diz, não, a gente também não quer ir tão longe, né? Agora a gente está só preocupado porque a Inglaterra está usando a força e a gente precisa se preparar para isso. Então a grande decisão do Congresso Continental, do qual fizeram parte quase todas as colônias, se eu não me engano 12 mandaram representantes, eu acho que só uma que não mandou, era, vamos se preparar para se defender. Caso eles queiram insistir nessas taxações e nessas medidas de forma violenta, a gente precisa se defender. E aí há uma certa decisão de cada colônia preparar sua milícia, preparar uma força armada para o caso disso ser necessário. Uma outra coisa importante do Congresso Continental é que a palavra americano aparece ali. Ou seja, é a primeira vez que esses colonos se identificam como americanos. Somos americanos e estamos defendendo a nossa área. Nessa ideia, não mais somos colonos ingleses na América, mas somos americanos. Isso é muito importante, isso é um marco bastante relevante. E é nesse movimento de se armar, de se preparar para a guerra, que os conflitos começam. Que os ingleses tentam impedir, num determinado local, que os americanos tomem posse de armas e munições, isso gera uma troca de tiros, algumas pessoas morrem, e aí a coisa começa a escalar. Mesmo quando os conflitos armados começam, e começam lá no norte, ali em Boston e naquela região,
O Sul se mantém de fora. O Sul diz, olha, esse problema não é nosso. É um problema de Boston, né? As leis intoleráveis eram muito firmes com Boston. A gente, enfim, a gente é solidário, mas a gente não vai comprar uma guerra com a Inglaterra por causa disso. Ou seja, a primeira posição do Sul das 13 colônias foi meio de neutralidade. Até que um general inglês, que estava nas 13 colônias, diz que os escravos que se juntarem aos exércitos ingleses depois ganharão a liberdade. Essa é a decisão que vai empurrar com mais força o sul das 13 colônias para o lado do norte contra a Inglaterra. Ou seja, de novo, a escravidão ela é fundamental para entender todo o movimento, toda a dança dos estados, das colônias, contra e a favor da Inglaterra. Quando ele toma essa decisão de dar a liberdade aos escravos dos senhores do sul que decidissem fugir e ajudar a Inglaterra, isso era uma traição sem tamanho, né? Óbvio que a América Central inglesa também acha aquilo um absurdo, mas não pode prescindir, não pode abrir mão da ajuda inglesa. O Sul pode. E aí o Sul se junta e vai entrar firme ao lado do Norte. E aí é convocado um segundo congresso continental, onde ali com os ânimos mais acirrados e já depois dessa declaração do general inglês, eles resolvem redigir a Declaração de Independência. A Declaração de Independência é um documento importantíssimo, altamente influenciado pelos grandes pensadores iluministas, né, esses grandes nomes das 13 colônias que estão por detrás desses documentos, o John Adams, o Benjamin Franklin, eram todos muito cultos, né, eram todos muito familiarizados com essa discussão iluminista, e isso vai aparecer na Declaração de Independência, a primeira declaração de uma colônia ali naquele universo se declarando independente da sua metrópole. Mas nesse vídeo aqui vale a pena ressaltar o quanto a questão da escravidão foi importante para que aquelas 13 colônias decidissem em conjunto assinar a declaração.